Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho para que você receba notificações sobre novos vídeos que nós lançamos aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, eu quero falar para vocês como vocês vão conseguir passar na certificação AWS Cloud Practitioner. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Maia, sou especialista AWS, tenho uma plataforma de treinamentos EAD voltados para AWS. A origem desse vídeo surgiu muito provocada pelos meus alunos dos treinamentos da trilha especialista AWS. Eles me perguntavam mais informações sobre essa nova certificação da AWS. Muitos querem tirar essa certificação para agregar valor ao seu trabalho, ter mais conhecimento, exercitar o seu nível de conhecimento de cloud e me pediam para falar sobre essa prova, tá? Essa prova é uma prova relativamente nova, então eu não tinha feito essa prova ainda. Foi o que eu fiz. Com base nessa provocação, busquei fazer o agendamento dessa prova, realizei ela hoje e passei. Algumas informações dessa prova. É uma prova que custa $100, a duração da execução dela são 90 minutos e você tem 65 questões de múltipla escolha. Questões onde você vai encontrar cenários onde você vai ter uma resposta correta e outros que ele vai pedir para você marcar duas opções corretas. Não teve nenhuma questão que ele falava de 3 opções corretas ou mais. Se nos simulados que você estiver fazendo tiver questão desse tipo, pelo menos na minha prova não caiu nenhuma questão desse tipo. Outro ponto relevante é que quando você termina o exame, você que já deva ter feito outra certificação, tem expectativa de você ver o percentual de acerto. Isso não acontece nessa prova. Quando você termina ela, você vai passar por mais 9 questões que vão perguntar qual foi a sua experiência durante todo o processo do exame, desde o agendamento até o local que você está realizando o teste, se a sua experiência foi positiva ou não. E depois dessas 9 questões, aí sim ele vai dar o resultado. No meu caso, ele disse lá, ó, você passou no exame, você está aprovado para a certificação e dentro de 5 dias úteis nós vamos enviar mais informações para o seu e-mail. Só isso. Saí lá do centro do exame, a moça falou que não tinha nada para ser impresso, para ser entregue para mim como resultado, como aconteceu em outras certificações que eu tirei. Normalmente saiu um resultado ou tinha algum carimbo validando a certificação. Nesse caso, fala que vai vir tudo por e-mail. Aqui, para também tentar ajudar você para passar nessa prova, eu coloquei aqui alguns tópicos que caíram na minha prova, que certamente são tópicos bem relevantes e muito provavelmente pode cair na prova que você vai fazer também. Porque são tópicos mais genéricos da AWS. Então, certamente na sua prova deva cair algumas questões relacionadas a esses tópicos. Ó, alguns tópicos que eu deixei registrado aqui. Um deles, questão sobre load balance. Perguntava assim, qual é a principal função do load balance? E aí ele dava, se você pensar, o load balance tem várias funções. No caso, nesse cenário, ele tinha mais de uma opção correta. Então você tinha que colocar como ele estava perguntando, qual é a principal função do load balance dentre as opções? Apesar de ter mais opção correta, mas a principal função vai ser só uma das que estava listada ali. Outro ponto que eu quero comentar com vocês é que haviam muitas questões sobre Shared Responsibility Model, que é um modelo de compartilhamento de responsabilidade entre você e a AWS. Provavelmente já deva ter outro vídeo, ou aqui na nossa plataforma, ou no nosso canal lá do YouTube, onde eu falo mais sobre isso e também deixo um link para você chegar nessa documentação da AWS para você estudar. É um outro vídeo que eu fiz também sobre dicas voltadas para essa certificação, tá? Um outro ponto relevante, a prova conta com muitas questões onde ele pede para você escolher as duas opções corretas, tá? Então com isso, se você realmente não tiver domínio daquele assunto, vai ficar bem complicado você acertar, pois com duas opções corretas, as combinações de respostas aumentam muito, tá? Outra questão que aconteceu, questões sobre locais onde rodar SQL Server. Essa questão eu achei bem interessante porque quem não tiver nenhum conhecimento sobre SQL Server e não saber quais serviços você consegue rodar ele, fica bem complicado. Um ponto-chave, por exemplo, é que o Aurora não dispõe de SQL Server.
Então, se você não tiver conhecimento do Aurora, saber que ele só tem para MySQL e para PostgreSQL, você poderia ficar confuso ali entre as opções e terminar escolhendo o Aurora, onde na verdade o Aurora não era uma das opções corretas, mas estava lá com uma opção para você escolher, tá? Outro ponto aqui, questão sobre os benefícios de usar o CloudFront. Também era uma questão que pedia as duas opções corretas. Ele tinha várias opções lá para você escolher, dentre elas assuntos relacionados à latência, que é um dos benefícios do CloudFront. Outro ponto, esse também achei bem interessante, tem a ver muito com o uso, conhecer o uso da AWS de boas práticas também no desenvolvimento de software, porque essa questão ele falava o seguinte, qual o local onde você pode armazenar as queries mais executadas pelo RDS, ou seja, os resultados dessa query, para que você possa diminuir a carga no seu banco, tá? Aí ele dava alguns cenários, se você não tiver nenhum conhecimento sobre cache em memória, pode ser que você não vá conseguir resolver ou dar a opção correta para essa questão. No caso, você vai escolher alguma opção relacionada com cache em memória. Outro ponto que eu vi também interessante, ele perguntava sobre quais serviços da AWS, ele pedia também para escolher duas opções, te permitem fazer deploy do seu serviço no infraestrutura on-premise, ou seja, na sua própria infraestrutura. O processo de deploy acontece na AWS e ele vai fazer esse processo de deploy na sua infraestrutura. Pedia também para escolher duas opções corretas. Então, um tópico que vale a pena vocês darem uma olhada. Outro ponto que caiu também, questão sobre instância reservada. Pelo menos uns 5 questões, pessoal, falavam só sobre instância reservada, instância spot. Ele colocava algum cenário onde ele colocava um cenário que sua aplicação precisava ter uso contínuo e teria uma duração de uso de 3 anos. Claramente, cenário para instância reservada. E outro cenário que ele falava de instância spot é onde era qual desses tipos de cenário você vai conseguir ter a maior economia possível de até 90%. Quando ele falou isso, quem conhece instância spot sabia claramente que essa questão era uma questão que tratava de instância spot. Outro cenário também bem interessante, ele colocava um cenário e perguntava qual desses serviços você poderia utilizar para ter sua infraestrutura totalmente isolada. Você precisava ter um servidor totalmente isolado fisicamente. Então, nesse caso, era uma questão que estava associada com Dedicated Host, serviço também da AWS, se eu não me engano lançado em 2017, 2018, não tenho certeza, e a explicação desse serviço fala bem dessa questão. Outro ponto que ele fala sobre os modelos de arquitetura da AWS. Fala sobre o modelo de tolerância à falha, desacoplamento, elasticidade. Ele coloca contextos para vocês e pede para que você identifique qual modelo de arquitetura mais se adequa para aquele cenário. Em algum cenário que ele está falando de alta disponibilidade ou em algum cenário que ele está falando sobre você ter várias instâncias disponíveis para a sua aplicação, você saber identificar em qual desses melhor se encaixa. Então, nesse caso, mais um tema também que cabe para estudo. Outro ponto, ele coloca também uma questão sobre para você identificar qual daqueles serviços listados são serviços globais da AWS. A maioria dos serviços da AWS tem natureza regional, mas alguns deles têm natureza global. Ou seja, você não escolhe a região para utilizar. Então é importante você conhecer esses serviços para que você consiga identificar a opção correta. O que mais aqui? Questão para identificar quais são os serviços serverless. Isso aqui bem legal. Isso aqui dá para matar fácil, porque nas opções tinha questões que falavam opções com EC2, mas se você conhecendo os serviços serverless, sem eliminação, você já conseguiria matar fácil também essa questão. Outro ponto que caiu também foi a questão do TCO, que é a calculadora da AWS. Ele perguntava em quais cenários a calculadora ajudava. Ou melhor, ele colocava um cenário e a resposta a resposta adequada era onde colocava que você conseguiria chegar a um preço adequado usando a calculadora da AWS. Mas para isso você precisaria conhecer a sigla TCO. É um dos pontos que eu falo que é importante você estudar a documentação da AWS em inglês. Com a documentação em inglês você se familiariza melhor com essas siglas e também com as expressões. Se colocar em português e você ver só a sigla, como não vai ter relação nenhuma, você vai terminar não conseguindo fazer a associação correta e vai terminar não tendo um bom proveito
dessas siglas e terminar até esquecendo elas para o momento-chave, que seria o momento de realizar o exame. Bom, outro ponto aqui, questão para identificar o principal objetivo do CloudWatch. Aí ele falava sobre repositório de código, repositório de log e outros cenários mais. E aí você teria que mapear qual era o principal uso no caso do CloudWatch. Outro ponto, pessoal, principal cenário do uso para questão Spot, já comentei. Principal serviço para armazenar arquivos que precisam ter URL válida. Aí ele colocava lá nas opções Volume EBS, Glacier, S3. Aí basta você ver qual opção melhor se encaixa e mais uma questão simples para você pontuar. Outro ponto, principais benefícios de uso do RDS, porque ele pergunta assim, qual o principal benefício de você usar o RDS da AWS? Ou seja, claramente ele está querendo comparar, por que não usar um cenário de EC2? Aí ele coloca várias opções, como a AWS cuidar do seu SO, cenário da AWS escalar automaticamente para você, seria o cenário de Scale Up, que ele coloca lá. O cenário de gerenciar o tipo de instância, fazer a mudança automaticamente e outras opções mais. Mas essa também foi uma questão, pelo menos acho que tinha 2 ou 3 questões só falando sobre o uso do RDS. Outra questão que ele perguntava para a gente, como é que você consegue ter acesso ao log dos seus serviços na AWS? Então aí ele colocava várias opções, falava do CloudWatch, falava do CloudFront, falava do CloudTrail, falava do Access Advisor e por aí vai. Mas ele queria saber qual é a melhor opção para log no Cloud, qual é a melhor opção para qual serviço você vai utilizar para rastrear o log do que foi feito na sua conta da AWS. Melhor forma de manter uma instância que precisa ser desligada à noite para redução de custos. Colocava um cenário que você precisava alocar uma instância e precisava desligar ela à noite. Melhor cenário para redução de custos. Aí ele falava de cenários EC2 e basicamente você precisava saber a diferença entre disco efêmero e volume EBS. Aqui já estou quase terminando aqui. Tem questões também, pelo menos uns 3 questões sobre IAM. Importante você conhecer o processo de policy no IAM, conhecer como funcionam as roles, groups, users, tá? Entender como é que funciona as credenciais, access key, secret key, a questão de inativar uma e manter uma ativa, também são tópicos relevantes que podem cair na sua prova. Entender pontos que são da sua responsabilidade associado ao IAM, quando você quer dar segurança para os usuários que você criar ali no IAM. É importante você conhecer das opções de você ter a opção de colocar uma complexidade na senha, de você trabalhar com autenticação multifator, que na sigla em inglês seria o MFA, lá não vai falar Multifactor Authentication, vai falar apenas a sigla MFA, tá? É importante você conhecer as siglas. É importante ter um conhecimento sobre CloudFormation. Tem questões que ele cita cenário onde o CloudFormation se encaixa bem, que é o cenário onde você consegue alocar sua infraestrutura utilizando o código, tá? E para fechar, pessoal, deixa eu ver aqui, critérios que devem ser adotados ao escolher região. Essa aqui também achei uma questão, parecia um pouco pegadinha, mas você sabendo eliminar as opções, sabendo eliminar algumas opções, você conseguiria matar fácil. Ele diria para você escolher 2 opções corretas, e tinham 3 claramente incorretas. Para citar as incorretas, por exemplo, ele falava que critérios para vocês que você deveria adotar no momento de escolher uma região, 2 critérios que claramente não tinham nenhuma relação e poderiam ser eliminados, era para você levar em conta a temperatura da região, ou seja, se for uma região muito fria, com muita chuva, você levar em conta se deve alocar a sua estrutura ou não naquela região. Cenário da AWS faz o menor sentido você levar isso em conta, tá? Outra questão era relacionada ao idioma da sua aplicação. Você deveria levar em conta a região com base no idioma da sua aplicação. Também é outro ponto que você facilmente conseguiria descartar. Outro ponto também que, se você não tivesse conhecimento, mas se você ler um pouco você vai conseguir ver, é que você não pode visitar os servidores da AWS. Então ele colocava para você levar em conta, no momento de escolher a região, a possibilidade de visitar
o local. É uma coisa que não pode em nenhuma região, então é um fator que certamente você não vai levar em conta. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado de todo esse vídeo explicando como funciona a prova e de algumas questões interessantes que eu me deparei na minha prova. Um outro ponto que eu quero deixar para finalizar esse vídeo, eu vou deixar para vocês à disposição um simulado que eu montei com 20 questões, com questões que eu achei relevantes e com questões que eu utilizei durante o processo de estudo, para poder ficar mais à vontade para essa prova, tá? Devo deixar aqui no rodapé o link para você conseguir acessar esse simulado com 20 questões. É gratuito, vou te dar 7 dias para você acessar esse simulado e você vai poder responder quantas vezes quiser. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos para que mais gente possa receber essa informação. Ainda tem ainda tem pouquíssima documentação e pouquíssima informação em português sobre essa certificação, principalmente vídeo. Então você ajudando a compartilhar, com certeza vai ajudar a crescer nosso canal e também ajudar outras pessoas. Então com isso eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.